Boa tarde. Que bom estar de novo com vocês aqui no Checkmate. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais do nosso vice-governador, Paulo Bauer. Aos 44 anos, já foi deputado estadual, 2 vezes deputado federal, secretário de Estado da Educação e presidente do Conselho Político do PFL. Serviço no Brasil, às vezes, é muito bom, já diriam José Sarney e até mesmo Itamar Franco. Será que no ano que vem, Bauer pode virar o titular no governo do Estado? Daqui a pouco ele responde. Depois, vamos falar de Copa Davis, que acontece aqui em Florianópolis de 6 a 8 de abril. Está conosco o presidente da Federação Catarinense de Tênis, Jorge Lacerda da Rosa. Espera mais um pouquinho que o Checkmate já está começando. Estamos de volta com o Checkmate, hoje com o governador, vice-governador Paulo Bauer. Governador, falei governador porque ele foi governador interino até quarta-feira, né, Paulo? Paulo, como é que foi ser governador interino? Você visitou cerca de quase 30 municípios em 2 semanas, chegou a dar 2 semanas? Não, foram 11 dias, na verdade, e esta foi a 5ª vez que eu assumi como governador, substituindo o Espiridião no cargo que é o cargo de chefe do Poder Executivo. Eu considero que já não é mais uma coisa que na minha vida seja novidade, mas a cada interinidade a gente cumpre um roteiro, cumpre uma agenda diferente da vez anterior. Por isso, nesta oportunidade, nós contemplamos mais a visita aos municípios, porque agora o governo já tem o que mostrar, nós ainda estamos pagando dívidas, ainda estamos buscando novas oportunidades, novas parcerias, mas já se pode dar ao catarinense, à população de uma maneira geral, novas notícias, novos alentos, pode-se mostrar e comemorar sucesso. Por isso eu visitei muito. A situação do governo do Estado estava muito difícil, né? Olha, foi uma coisa assim terrível. É como administrar uma massa falida, uma empresa que já não tem mais clientes nem fornecedores. Eu dizia em todas as regionais da Polícia Civil, e eu compareci a 13 delas, na entrega de veículos 0 quilômetros para o trabalho policial totalmente pagos. Eu sempre dizia, agora o policial pode dirigir um carro da polícia quando perseguir um criminoso ou quando for fazer uma investigação, sem se preocupar em olhar no espelho retrovisor, porque atrás está vindo um cobrador. Assim foi no governo passado. Atualmente, graças a Deus, nós já podemos comemorar que um veículo é pago antes de ser entregue, que uma escola é reformada e no dia da inauguração nós já temos a empreiteira quitada. Os serviços que nós temos, os convênios que temos, são todos honrados em dia. E ainda estamos pagando dívida da administração passada. Mas já não se precisa mais procurar na justificativa do passado estabelecer as dificuldades do futuro. Eu acho que o futuro já chegou. Não, mas você visitou 27 municípios? Exatamente. 27 municípios. E teve por que você escolheu esses 27 municípios? Qual o critério? Olha, primeiro foi uma escolha... Estou te dizendo isso porque teve muito tititi, né, de que tu estarias começando a tua campanha. Veja bem, se eu visitasse mais uma região do que a outra, iriam dizer, esqueceu o Estado e está cuidando apenas de uma região que tenha alguma atenção especial, algum carinho especial. Eu visitei todas as regiões, praticamente, no sul, no norte, no leste, no oeste, no centro do estado, porque tem coisa para fazer em todas as regiões. Eu colhi feijão em Campos Novos, pilotando uma colheitadeira, e agora o Espiridião não é mais o único que sabe pilotar colheitadeira no nosso estado. Eu pude participar de uma reunião muito importante no município de Laguna, onde nós realizamos um grande trabalho, uma constituição de um comitê através da presença de 3 municípios para tratar da questão do complexo lagunar. Eu fui a Lages assinar contrato para a implantação de termoelétrica que vai gerar energia. Inaugurei ginásio de esportes lá no município de Belmonte, na fronteira quase com a Argentina. Fui a Joinville para participar de atos
administrativos importantes, como a transmissão do comando do batalhão da Polícia Militar. Estive aqui em São José na festa de aniversário do município. Fui na missa do aniversário da capital. Quer dizer, pedi a todos e a tudo as bênçãos. E também correspondi a todas as regiões no trabalho. Mas isso é roteiro de candidato. Eu sempre serei candidato, Marcelo. Não haverá eleição na qual eu não coloque meu nome à disposição do partido. Não sei para que cargo, para que disputa, mas eu vou estar presente porque eu sempre estive. Eu sou um político, eu gosto do que faço. Faço com empenho, com dedicação, com seriedade e com transparência. Não tenho nada para esconder de ninguém, graças a Deus, e nunca fui procurado por um porta-voz da justiça para me intimar a responder qualquer coisa nas barras dos tribunais. Então eu acho que a minha vida pública, ela só pode ser testada em termos de sucesso ou de fracasso na hora da eleição. Na abertura eu até brinquei um pouco com a questão no futuro, o que vai acontecer, né? Quer dizer, a gente teve aí alguns vices que acabaram assumindo a posição de titular numa hora, claro que adversa, mas isso pode acontecer ano que vem. Como é que você vê o ano que vem? Claro que você deve estar pensando no teu futuro político. Eu penso, mas na verdade, quando a gente sobe na política, quando a gente vai alcançando posições superiores, e eu acho que vice-governador é uma posição das mais importantes, só existe um no Estado, e a cada 4 anos um. E na história de Santa Catarina, nós não temos tantos vices assim, nem tantos governadores assim. Quando a gente chega nessa posição, a gente já não pode mais dizer, eu quero ser isso, eu vou lutar para ser aquilo. A gente precisa saber por onde as coisas se encaminham e onde a gente pode ter mais utilidade. Nós temos grandes exemplos, como, por exemplo, Vitor Fontana foi vice-governador e depois passou a ser deputado federal. Conde Reis foi governador, depois foi vice-governador para agora ser deputado federal. Jorge Bornaldo foi governador para depois ser senador e até para ser, por um período, não exercer mandato. O Esperidião foi governador e voltou a ser prefeito. Quer dizer, quem faz política e chega a uma posição dessa, já não pode mais ter aquela pretensão de fazer escolhas daquilo que lhe convém. Tem que estar disponível para qualquer missão. Entretanto, claro, a gente se preocupa com o futuro, mas não faz disso a tábua de salvação. O negócio é trabalhar, confiar no partido e no eleitor. Eu te digo isso porque eu te conheço e sei que você é um sonhador no sentido de que você almeja chegar e almeja fazer e almeja alcançar, tanto é que está na posição que está politicamente. Né? Eu te digo isso porque alguns anos atrás, ainda eu acho que na primeira campanha sua para deputado federal, você me disse que queria ser o primeiro governador do século XXI. Me disse isso, eu segurei. Como o século mal começou, e eu já fui governador em exercício por 5 vezes no atual mandato, eu posso dizer que, de certa forma, cumpriu-se a profecia. Mas, na verdade, eu considero que, para a próxima eleição, o candidato preferencial da nossa coligação e o meu candidato preferencial é o governador Esperidião Amin, se ele desejar concorrer à reeleição. Eu acho que é absolutamente justo que nós venhamos a dar essa possibilidade a ele de concorrer novamente, porque ele comandou o trabalho de reorganização das contas públicas, de recuperação do crédito e da devolução da autoestima. No segundo mandato ele teria muito mais que realizar. A autoestima do catarinense foi muito prejudicada por todos aqueles escândalos das letras, dos precatórios. Isso abalou a nossa moral e botou nosso nome no cartório e fez com que nós perdêssemos todas as perspectivas de sucesso. Eu acho que o governador Esperidião Amin, e todos nós ajudamos, acho que o povo catarinense ajudou muito, conseguimos fazer com que tudo voltasse a ser como antes. Santa Catarina fosse outra vez considerado um estado vencedor. Por isso é mais do que certo e justo que os partidos, que a coligação, que o vice-governador dê ao Esperidião esse voto de confiança para que ele escolha e decida sobre o seu futuro político. Se ele for o candidato, vamos todos apoiar. Aí o vice-governador sairia ao Senado, candidato ao Senado? Isso é decisão do partido. Eu não vou decidir. O partido já disse, através do presidente, da executiva, das bancadas, que vai me ouvir.
Eu até acho que é uma deferência do partido, é um ato de cortesia e de apreço político muito grande, de valorização política muito grande. Porque o partido é feito de grandes líderes, como o Jorge Bornhausen, como o Conde Reis, como nossos deputados estaduais, deputados federais. O partido tem uma executiva e fazer isso é um gesto muito nobre da parte de todos. Agora, de qualquer forma, eu prefiro aguardar a manifestação do governador Esperidião para então ver onde eu posso ser mais útil. Eu não tenho nenhuma preocupação em dizer que eu tenho que ter projeto para o Senado, para vice de novo ou para outra posição. O que eu preciso fazer é continuar trabalhando para que ninguém me aponte o dedo nas costas dizendo você não fez o que era da sua obrigação. Essa composição política desse governo continuaria mesmo para o governo que vem, para as próximas eleições, para o próximo governo, mas assim, entraria alguém, sairia alguém? Qual partido que mudaria nesse contexto? Eu tenho certeza que o PPB e o PFL formaram uma coligação que não será abalada. Está bem, porque o partido está presente no governo, o partido dá apoio ao governo, o partido tem importantes comandos nos municípios. Nós temos municípios de grande expressão no nosso estado que tem comando do PFL. O governador dá espaço também. O governador não nos causa nenhum problema político e penso que nem nós a ele, mas na verdade nós temos essa coligação mais ampla. Estiveram conosco na última eleição o PSDB, que está no governo e nos apoia. Esteve na última eleição o PTB, o PL e outros partidos mais. Eu acho que a grande maioria deles continuará. Claro que nós teremos uma eleição diferente, uma nova eleição, onde o presidente Fernando Henrique não pode ser candidato à sua própria reeleição. Então, teremos no âmbito do PSDB uma outra composição nacional. Nós sabemos que na próxima eleição nós temos 2 vagas de senador e isso também promoverá alguma mudança na composição da majoritária, mas eu tenho certeza que no momento em que formos fazer a primeira pesquisa de avaliação do eleitorado em relação ao nosso governo, à nossa administração, os índices de aprovação ao nosso governo vão ser tão positivos e tão bons que não haverá dificuldade de convidar todos os partidos da eleição de 98 a novamente se unirem na eleição de 2002 para uma vitória e a continuidade de uma obra administrativa positiva e que permita que os catarinenses se considerem orgulhosos do governo que tem. Ok. Daqui a pouco a gente volta com Checkmate. Estamos de volta com Checkmate hoje com o vice-governador Paulo Bauer e falando um pouco de política. Paulo, eu queria só passar o nosso e-mail aqui para as pessoas que quiserem passar alguma mensagem, alguma dica para a gente. Aqui, checkmate@tvbv.com.br. Mande sua mensagem, participe do nosso programa que será lido aqui. Eu queria agradecer o telegrama do prefeito de São José, Dário Berg, do jornalista Bertinho Ritz, que é o assessor de comunicação dele. Muito obrigado, Dário. Um grande abraço. E, Paulo, eu sei que você gosta muito de ler, né? E eu peguei uma matéria aqui na revista Época dessa semana, que com os 18 romances que ninguém poderia morrer sem ter lido esses romances. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Os 19. O Vermelho e o Negro, Guerra e Paz, de Leon Tolstói, Ulisses, de James Joyce, Em Busca do Tempo Perdido, Crime e Castigo, de Dostoiévski, Madame Bovary, A Montanha Mágica, Grande Sertão em Veredas, do Guimarães Rosa, nosso brasileiro, O Processo, do Franz Kafka, Moby Dick, O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil, Eugênia Grandet, O Primo Basílio, Dom Casmurro, David Copperfield, que não é o mágico, mas é um romance do Charles Dickens, Os Miseráveis, do Victor Hugo, Ao Farol, da Virginia Woolf, Grandes Esperanças e Memórias Póstumas de Brás Cubas. São 19 romances. Se você não leu todos eles, leia pelo menos alguns. Segundo a revista Época, são essenciais para a sua vida. Né? Paulo, como é que está o PFL hoje no Estado? O PFL é um partido moderno. Ele é um partido que, em Santa Catarina, cresceu muito nos últimos tempos e
atua com muita competência, com muita seriedade nos órgãos e nos cargos onde está presente. Você quase nunca pode encontrar, e não é só em Santa Catarina, em todo o país, problemas em órgãos que o PFL administra, ou situações de desconforto ou de acusação sobre pessoas que estejam em nome do partido administrando algum interesse ou alguma ação pública. Eu posso dizer que o partido tem uma ideologia muito forte, muito clara, o partido é muito unido e assegura a governabilidade. Você é do conselho, né? Eu sou, em Santa Catarina, sim. Ele assegura a governabilidade quando assume esse compromisso. E também se afasta quando sente que existe algum tipo de rumo que não esteja claro e não esteja de acordo com os princípios do partido, como aliás já aconteceu aqui no Agora, em Santa Catarina é uma coisa, ele é mais tênue, o PFL tem uma ação muito ligada ao Dr. Jorge Bornhausen, ao Paulo, ao Paulo Bornhausen, mas é uma coisa mais tranquila, né? A nível nacional que ainda está um pouco conturbado aí com a questão do ACM. É que a nível nacional, um líder do PFL, o senador Magalhães, se colocou em posição de conflito e de confronto com um líder do PMDB. E isso, obviamente, tem provocado uma série de debates e de discussões, de polêmicas, e tem trazido, inclusive, problemas para o PFL, porque o PFL apoia o governo, e quando o senador Magalhães faz alguma afirmação ou denúncia que é endereçada ao PMDB nacional, e especialmente ao senador Barbalho, ele obviamente traz uma certa especulação sobre se o governo federal conta ou não com o PFL. Eu diria que o governo federal conta com o PFL, o Fernando Henrique conta com o PFL, o Marco Maciel está presente no governo federal, governa muitas vezes como presidente interino, com toda a ética, com postura irrepreensível, e por isso mesmo, aqui em Santa Catarina, nós temos esse perfil semelhante. Aqui podemos ter discórdias internas, ter eventualmente disputas internas, mas em Santa Catarina o partido é democrático, o deputado Paulinho Bornhaus nos conduz muito bem, aqui os movimentos da mulher, o movimento do jovem são presentes, a Fundação Tancredo Neves atua, o vice-governador se relaciona com o partido e, aliás, é bom dizer, a partir do momento em que se definiu quem seria o vice na chapa majoritária no ano de 98, o partido também criou uma condição de absoluta democracia e de ouvir bases. Ele foi construído e constituído por uma condição um pouco diferente, ou seja, de cima para baixo. E ali naquela convenção houve uma disputa, eu fui o vencedor da disputa por uma pequena margem de votos, mas nunca mais em Santa Catarina você ouviu qualquer pessoa, ou mesmo a imprensa, dizer o PFL decide a portas fechadas, o PFL obedece determinações. Não, o partido tem comando, o partido tem liderança, mas o partido também sabe ouvir as bases. Por isso ele está muito bem e está caminhando para um crescimento constante em nosso estado. Na semana passada nós tivemos aqui o prefeito de Joinville, Luiz Henrique, e vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele em relação à posição do Fernando Henrique Cardoso. O que tu acha em relação à posição do Fernando Henrique nas próximas eleições? O PSDB também tende a um compromisso com o PMDB, ou não, no estado? Olha, no estado, o PSDB, eu penso, estará conosco na coligação, porque ninguém vai entender o fato de o PSDB na eleição passada ter aparecido na fotografia do Espiridião Amin, do Paulo Bauer e do Jorge Bornhaus. Mas aí o Fernando Henrique desce em qual palanque? E você ver o PSDB de Santa Catarina na próxima eleição estar ao lado, por exemplo, do ex-governador do estado, que hoje responde a vários processos na justiça. Quer dizer, eu não sei se o PSDB de Santa Catarina ficaria confortável na fotografia. O prefeito de Joinville certamente não terá nenhum desconforto, porque ele defendeu o governador de Santa Catarina na época, na ocasião do impeachment. Se defendeu lá, vai defender aqui, vai querer o apoio dele. Então, o PMDB vai contar com a presença de todas as suas forças no palanque. Agora, eu duvido que o PSDB queira fazer parte desse retrato. Mas e o Fernando Henrique, ele sobe qual palanque? Eu acho que o presidente Fernando Henrique não vai estar presente num palanque em Santa Catarina, porque também não esteve na última. Ele não apareceu aqui
fazendo campanha. Nós fizemos a campanha dele. Mas não conta então o apoio do Fernando Henrique? Eu diria que ser aliado do Conta, Fernando mas não precisa Henrique, da presidência. ser aliado do Fernando Henrique na hora da eleição é oportunismo. Eu quero ver quem é que é aliado dele agora. Agora nós, do PFL, somos aliados dele. O PPB de Santa Catarina é aliado dele. Inclusive quando ele estava com popularidade abaixo de 20, nós ficamos com ele. Porque ele também foi correto conosco. Ele não deixou de executar obras, ele não deixou de nos atender em questões polêmicas, como o IPESC, como o BESC. O Fernando Henrique esteve do lado da gente. Agora, o PMDB na Assembleia esteve contra a gente e contra o Fernando Henrique. Independente de quem seja o Era candidato só de dele. falar em BESC, o PMDB na Assembleia dizia o quê? Que isso era um absurdo. Mas o Fernando Henrique em Brasília dizia que isso estava certo. Então eu não sei se este oportunismo eleitoral pode ser usado por eles, PMDB, ou por outros partidos. Por nós não vai ser usado. Nós estivemos e estamos com o presidente porque queremos que o Brasil cresça e está crescendo. E certamente na próxima eleição, as composições que se fizerem em Brasília é que vão determinar o rumo da política nacional. Se os partidos que lá estiverem unidos também estiverem aqui, a gente vai para o palanque junto. Se não estiverem unidos, a gente não deixa o candidato da nossa coligação vir aqui, a nível nacional. Mas nós apoiaremos aquele que for melhor para o país e confio que Santa Catarina votará no nosso Como candidato. você vê, Paulo, a reforma partidária? Quer dizer, hoje, se acontecer essa reforma partidária até o final do ano ou no início do ano que vem, se ocorrer... Eu acho, Marcelo, que ela não acontece mais. Pelo menos até a próxima Vamos eleição. continuar com esse Vamos continuar com esse conjunto de partidos. pluripartidarismo aí? Quando muito pode acontecer aquilo que o PFL está propondo a nível nacional, que é algum ajuste. Mas tem que acabar esse negócio de ter um partido de uma pessoa só, né? Ou não? Eu acho que não se pode permitir que um partido que não alcance 5% dos votos no país tenha representatividade no Congresso Nacional. O PFL tem propostas claras. Aí, então. Sim, tem propostas claras de reforma eleitoral. Por exemplo, fidelidade partidária e outras mais. Mas estas até é possível que se aprove, que se institua. Mas a reforma partidária para a próxima eleição, infelizmente, não vai ser possível. Eu preferia que houvesse. Porque aí, claro, nós já trabalharíamos num novo cenário, no novo milênio, para uma nova proposta. Mas ainda não deu. Acho que até a reforma tributária deve ser vista com antecedência. Talvez nós tenhamos que eleger um novo presidente para consolidar o processo democrático, o processo eleitoral, o processo político, a nível de fortalecer a figura e o mandato do presidente da República, muito abalado depois de Collor, depois de Itamar, depois de Sarney, mas que agora já cria outra vez consistência, tem credibilidade. Por isso, acho que mais à frente nós talvez possamos pensar outra vez em reforma. O governo do Estado agora, quais são os próximos passos aí? O governo do Estado, nós estamos saindo da fase mais difícil, que foi a fase de pagar dívidas. 8, 9, 10 milhões de reais por mês são pagos para a folha de servidores atrasados. Eu penso que até junho, julho, nós teremos encerrado essa conta. Nós tivemos que pagar milhões e milhões de reais para concluir obras financiadas pelo BID, obras rodoviárias, que o governo anterior não havia cumprido. Nós tivemos que colocar dinheiro para recuperar a credibilidade do Estado e as condições de funcionamento do Estado. Os fundos de todos os setores, o Fundo da Saúde, o Fundo da Polícia Militar, o Fundo da Polícia Civil, todos foram dilapidados no final da administração passada. Até nós construirmos outra vez saldos positivos nesses fundos, demorou. E esses fundos são os que mantêm os serviços públicos em condições positivas e operacionalmente satisfatórias. Então, acho que essa fase passou. Agora nós já temos parcerias, outra vez, com o Ministério da Justiça para a compra de equipamentos. Hoje nós já temos mecanismos para oferecer o troca-troca para todos os agricultores e com isso estamos produzindo cada vez mais milho, indispensável para a agroindústria. A viagem do governador mesmo? A viagem do governador foi um sucesso para a venda de mais carne para aquele país. Tem um incremento de quase 60%, né? Exatamente. Muitos produtos catarinenses estão sendo vendidos em quantidades muito maiores, porque
o nosso empresário está tendo confiança no Estado, está se arriscando um pouco mais, porque sabe que tem parcerias que podem ser construídas. E veja, nos 2 últimos anos, nós tivemos notícias, inaugurações e temos em obras empreendimentos industriais que equivalem a quase 2 bilhões de dólares em Santa Catarina. Novos empregos, novos faturamentos e novos impostos. Isso é positivo, a economia se aquece. E quando a economia aquece, há um incremento de arrecadação. E esse incremento de arrecadação, no momento em que a lei federal proíbe passar de determinados parâmetros, por exemplo, para pagar salários, é benéfico, porque quando cresce a economia e cresce o imposto, crescem as nossas possibilidades de atender. Aliás, sobre isso é interessante fazer um comentário. Eu fui o último secretário de Estado a anunciar um aumento para professor em Santa Catarina. Como secretário de Educação. Lá no tempo em que o governador Clanibing governava o Estado. Aí passou todo o governo seguinte e até agora nós também não podemos dar notícias de melhorias salariais por conta do pagamento daquela dívida salarial. Crescendo a arrecadação, nós poderemos dar notícias. Eu espero que a gente possa fazê-lo, não imediatamente, daqui a mais um pouco, quando se tiver segurança para isso. Agora, curiosamente, aquelas vozes que se acovardaram, que silenciaram no ano de 97, no ano de 98, quando um governante esqueceu de pagar o 13º e o salário do mês para os professores, agora estão propondo que se façam manifestações e paralisações. Se eles me mostrarem a fotografia do discurso que fizeram na época, eu até acredito na sinceridade deles. Senão, não. Senão é oportunismo, porque eles sabem que daqui a pouco nós poderemos dar notícias e querem agora faturar e levar para si o mérito da notícia. Não vão levar, não. O professor vai ser valorizado. O Esperidião também já foi secretário de Educação do Estado. Eu fui. E nós vamos valorizar todos os funcionários com toda certeza no curso ainda do tempo do mandato que vem. Vou segurar um pouquinho mais aqui o Paulo, o nosso vice-governador. Nós voltamos daqui a pouco com o Checkmate. Estamos de volta com o Checkmate, agora no terceiro bloco, com o vice-governador Paulo Bauer, aqui na TVBV. Antes de repetir o nosso e-mail, checkmate@tvbv.com.br. Participe, conta uma historinha, manda alguma dica pra gente, tá bom? Eu tenho aqui uma dica, Paulo, não sei se você gosta um pouco de... Eu também não sou muito chegado a livro de autoajuda não, mas esse aqui eu achei interessante. Um livro da Sally Mary Redfield, Descobrindo a Alegria de Viver, um guia de meditação. Ela é esposa do James Redfield, autor da Profecia Celestina. E esse livro é muito interessante, que ele vem junto com um CD que tem as meditações e vai ensinando como é que faz a meditação. É um livro muito interessante da editora Sextante. Uma dica aí. Mais uma dica para quem faz curso de jornalismo ou de assessoria de comunicação, relações públicas, o 4º Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial, assessoria de imprensa e relações públicas, que vai acontecer dia 5 e 6 de abril em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Com mais informações pelo www.eventosmegabrasil.com.br, eventosmegabrasil.com.br. Paulo, a gente estava falando um pouco de política aí, você estava falando dos salários da educação. Como é que está a questão social em Santa Catarina? Quer dizer, eu sei que você é muito preocupado com isso e tu és de uma região do norte do estado que tem essa dificuldade social, principalmente de gente vinda de outros estados, que ali se alojam em cidades grandes como Joinville, Jaraguá. Né? Eu diria que o estado tem tido políticas e tem tomado providências que, de alguma forma, amenizam o problema. Existem, entretanto, regiões onde a gente até nem tem muito sucesso neste campo e nessa ação. Os grandes centros urbanos, como Chapecó, Joinville, Florianópolis, sentem mais essa migração, porque ela vem de regiões do país, principalmente do sul do país, onde existe uma disponibilidade de mão de obra, principalmente na área da agricultura, e as pessoas vão
quase que desesperadas à busca de novas oportunidades, de nova vida. Agora, de qualquer forma, nós estamos incentivando para que o agricultor catarinense permaneça no campo. O programa de reflorestamento e renda mínima é um sucesso que está chamando a atenção, inclusive, de organismos estrangeiros. O programa de troca-troca com o fornecimento de semente de milho, o Banco da Terra, a distribuição de calcário tem feito o agricultor de Santa Catarina se sentir protegido. E, de alguma forma, ações nas administrações municipais são muito claras. Teria alguma, sim? Olha, o trabalho que se faz em Florianópolis, por exemplo, na área de habitação, é digno de aplausos e de reconhecimento público, porque colocou as pessoas numa condição de vida digna dentro desse programa Bom Abrigo. Mas, certamente, nós temos que trabalhar para gerar emprego, para gerar novas oportunidades. Isso está se fazendo nesses vários empreendimentos que estão se instalando em Santa Catarina, na área industrial. De qualquer forma, eu acho que existe uma região que ainda precisa de um pouco mais de impulso e um pouco mais de esforço, que é a região que nós poderíamos conceituar como sendo do Planalto Serrano, alcançando o Planalto Norte, ou seja, de Porto União até Mafra e de Mafra em direção a Lages. Essa é uma região, a região do Contestado, que ainda precisaria de alguma novidade em termos de empreendimentos agroindustriais, em termos de incentivo à agricultura ou até mesmo de novos empreendimentos industriais. Assim se geraria lá mais oportunidades. Nós estamos trabalhando nisso e quem sabe num prazo relativamente satisfatório a gente possa ter notícias a respeito disso, a exemplo do que já se tem em Lages, onde o prefeito Raimundo Colombo fez o anúncio de vários empreendimentos num grande evento que contou com a presença do vice-presidente da República e de todos nós do governo estadual para aplaudir e apoiar a iniciativa. Agora, Paulo, tu gosta um pouquinho de marketing, né? Tu é um grande marqueteiro, né? Não sei, eu... Essa história de doar sangue no dia do aniversário foi pesado, né? Eu dei a minha equipe... Dia 20 de março, né? Foi, dia 20 de março. Ano, como esse ano, exatamente. Eu dei à minha assessoria 3 opções. Eu disse, eu quero visitar o Banco de Leite, eu vou visitar o CEPOM ou vou visitar o EMOSC. E a equipe sugeriu que fosse o EMOSC. Lá chegando, eu imaginei que tivesse muita gente e, obviamente, que eu não poderia fazer alguma coisa lá, como doar sangue, que iam dizer que eu estava procurando aparecer nos jornais. Tinha pouca gente e eu me dispus. Eu digo, eu vou fazer isso, já fiz uma vez, há 10, 12 anos atrás, e fiz a doação, só que os jornais publicaram em todas as suas páginas essa notícia. Mas eu disse lá no dia para os jornalistas que estavam presentes que eu acho que é muito importante a gente comemorar o aniversário, principalmente quando já se está com 44, como eu, lúcido, feliz, tranquilo, bem-sucedido, dividir essa felicidade com pessoas anônimas. Legal. Quem vai ganhar o meu sangue não sabe que é meu, mas foi o meu sangue no dia do meu aniversário. E, curiosamente, na mesma hora apareceu lá uma senhora de nome Tânia Silva, e ela também estava de aniversário. E eu perguntei a ela, a senhora veio aqui por quê? Porque é o dia do meu aniversário, eu quero comemorar dessa forma. Então, acho que pelo menos uma vez por ano eu vou ter que repetir esse gesto. Outra coisa, o pessoal da produção me passou ali uma historinha do teu irmão que inventou uma maneira de escoar o óleo da água, uma coisa nesse sentido. Como é que é essa história? Veja, meu irmão não é cientista, ele é cirurgião cardíaco. Já operou mais de 3 mil pessoas na vida dele lá em Curitiba, porque ele trabalha lá. Aliás, muitos catarinenses votam em mim porque meu irmão operou-os e tratou bem deles e fez a propaganda. Mas o meu irmão tem algum interesse na área ecológica, na área do meio ambiente, e um dia, com aqueles vazamentos de óleo lá da Petrobras, ele imaginou que seria possível fazer uma nova operação, uma nova sistemática de recolhimento desse óleo, não pelo bombeamento, que quando você bombeia água junto. E aí ele imaginou que poderia utilizar penas de galinha, que aliás tem muito aqui, né, porque temos muitas... Mas aí o que faz com a galinha? Não, a galinha é consumida, obviamente, como carne, mas as penas de galinha, uma vez processadas, amarradas e prensadas,
e secas, elas podem ser colocadas na água, absorvem todo o óleo e isso então se recolhe as penas encharcadas de óleo. Basta olhar um pássaro marinho quando há um derramamento de petróleo, de óleo, para ver como ele fica. Ele morre porque ele absorve tudo aquilo. E meu irmão patenteou isso. Patenteou? Patenteou mundialmente. Porque ele está desenvolvendo, está pesquisando isso. Então com a Petrobras ele vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, vai deixar de ser vai ganhar dinheiro ou fama com isso, eu não sei. Vai deixar de ser médico. Mas a nossa família tem lá suas peculiaridades. A nossa família tem lá seus gênios, seus cientistas. E ele, além de cuidar da profissão dele, está fazendo isso por uma motivação, como eu disse, ecológica, que pretende defender o meio ambiente. E até já mandou para a Petrobras, mandou aqui para a Fátima, mandou para o órgão de meio ambiental do Paraná a notícia e certamente vocês acabaram descobrindo aqui o que eu também vou querer saber depois como é que aconteceu. Eu não sei. Pessoal aí da produção. Eu estava falando desse negócio do marqueteiro porque deve ser difícil assim conviver com o Spiridionin, que é um marqueteiro nato, né? Que usa e um Paulo Bauer que também não fica muito atrás, né? Quer dizer, os assessores devem ficar meio complicados na disputa ali de quem aparece mais ou não. Tem não, isso, não é isso. Tem uma acho que a atividade nossa... de vaidade também, não? Não, a nossa atividade é que nos leva a isso. Eu, por exemplo, não sou um homem político que marca muita presença em festas de domingo. Eu não sou de ir festa no domingo porque um dia eu tiro para minha família, para o meu descanso, para o meu lazer. Não que eu não goste, eu até gosto de ir. Mas também não sou alguém que procura fazer presença na imprensa constante. Às vezes aparece muito, às vezes não aparece, como o cargo recomenda. Que vice é vice. Vice tem que ter um cuidado. Precisa ter uma postura, precisa ter um compromisso, precisa ter um exercício de lealdade, mas também não pode ser um apagado. Um apagado. Então, eu obviamente tem que ter a medida certa. Quando as circunstâncias exigem e café com leite bem dosado. Eu estou presente, estou aparecendo, mas não que isso seja fruto de uma estratégia de marketing ou de coisas que a gente fique pensando vários dias ou horas para então produzir. É que eu sou assim, falo muito, sou franco, sou direto, digo não, digo sim. Aliás, eu sempre disse, a minha principal característica, sei dizer não. E quando digo sim é porque dá para cumprir. Acho que isso é o melhor marketing do político. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso segundo Checkmate. Eu é que agradeço e desejo ao Checkmate, a você, muito sucesso. Que ele faça Santa Catarina ter uma grande informação nos programas que se seguirem. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Paulo. Já voltamos com o Jorge Lacerda, presidente da Federação Catarinense de Tênis. Aguarde. Estamos de volta com o quarto bloco do Checkmate, agora com o presidente da Federação Catarinense de Tênis, Jorge Lacerda, para falar um pouco da Copa Davis, que vai ser realizada aqui no dia 6 a 8 de abril, pelas quartas de finais da Copa Davis, né, Jorge? Isso. Boa tarde, Jorge. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Jorge, eu gostaria que você falasse um pouco desse evento, que você é um dos principais organizadores aqui em Santa Catarina. Eu sei que a CBT que está organizando o evento, mas a importância dessa quarta Copa Davis aqui em Florianópolis e Santa Catarina. Marcelo, a grande importância do evento, né, principalmente a forma que nós estamos trabalhando a Copa Davis aqui em Florianópolis. Desde que nós assumimos a federação, nós já fizemos essa segunda Copa. Então, na primeira, que foi Brasil e França, aqui na Universidade Federal, ficaram quadras para a comunidade e hoje nós temos tênis comunitário, né, com apoio aí do governo municipal, governo estadual. E esse evento agora nós conseguimos, mais uma vez, um terreno público. Nós vamos ficar com 6 quadras públicas para atender novamente a comunidade. E tivemos também, primeira vez que um evento desse tem um apoio do governo federal. Do governo federal? Do governo federal. O Ministério do Esporte e Turismo também está entrando com a verba. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Está aproximando aí o esporte dessa parte aí necessária, que são as verbas, né? E tentando popularizar mais um pouco o tênis aí. Aquele local ali, onde está sendo feito agora, perto do Direto Campo ali, na Beira-Mar, ele vai ficar fixo depois para as próximas Copas Davis que forem realizadas, podem ser realizadas ali? Pode ser realizadas ali. Agora, a Arena Central hoje, para
aproximadamente 11.500 pessoas, foi o número de ingressos vendidos, ela sai, né, porque é uma estrutura metálica, e tem um campo de futebol ali, que é da Associação dos Moradores Agronômicos, que vai ser refeito pela federação. Tá? Agora, as quadras de treinos que nós fizemos, são 4 quadras, vão permanecer e nós vamos fazer mais 2. Ali vai ficar toda aquela estrutura de vestiário, que já está pronto, né? E a sede da federação também. Porque tem uma discussão, infelizmente, tem as pessoas que falam bem e falam mal do evento. Tem a discussão de que cada ano o evento troca de lugar, cada ano tem que se gastar mais dinheiro para construir. Quer dizer... a gente se vê de outra forma. Eu acho que cada evento desse, verba tem que ser gasto. Né? Em qualquer local que for feito, tem que se gastar. Só que nós estamos pensando o seguinte, já que vai investir, vamos investir em algo que fique para depois. Né? E essa é a forma que nós aqui estamos trabalhando em Santa Catarina. Vamos fazer o evento? Vamos fazer o evento. Tem verba? Vai ter que ter verba para fazer o evento. Então vamos fazer um local público para permanecerem essas quadras, para serem utilizadas depois pela população. Então esse é o objetivo e que nos foi passado agora, que os jogadores da equipe estão pensando em montar uma cartilha e apresentar para a CBT da seguinte forma: nós só vamos jogar agora em locais públicos. O que serve isso? Tendo quadras públicas, vai ter mais jogadores. Né? E Florianópolis hoje, tanto o Brasil, mas principalmente mais o esporte. Principalmente Florianópolis demonstrou aí que nós saímos do Rio de Janeiro com um evento parecido, 65% só da bilheteria vendida. Florianópolis, Santa Catarina, em 4 dias foram vendidos. O que aconteceu com esses ingressos, Jorge? Pelo amor de Deus. Olha, Marcelo, todos os ingressos foram vendidos pela CBT. A federação não tem ingerência nenhuma, né, sobre os ingressos. Agora, o que nos foi passado pela CBT é que 50% dos ingressos foram comprados por catarinenses. 50%? 50%. Porque, na verdade, o que ocorre? Não é o mais certo, nós também não achamos o certo. Mas, mesmo o paulista, que é a sede da CBT em São Paulo, ele não podia ir na CBT e comprar o ingresso. Ele tinha que depositar no banco e mandar um fax. Né? Então, o Brasil inteiro tinha que comprar sim. O que ninguém esperava, até vou ser bem sério, se eu tivesse para comprar o ingresso, eu não teria comprado. Porque o ingresso começou a ser vendido numa segunda-feira, na quinta-feira terminou. Então esse foi o maior problema. Não deu tempo para a população comprar o ingresso. E o Brasil ganha? Olha, é um confronto muito difícil, né? Nós vamos ter aí Patrick Rafter, Leighton Hewitt, jogadores 10 do mundo. E até o Brasil perdeu para eles no ano passado, né? Uma revanche. Agora nós confiamos aí no Guga. Como é que está o Guga? Olha, o Guga jogando bem, infelizmente perdeu, né? Semana que passou aí em Miami. Mas eu acho que é até bom para descansar, deve começar os treinos agora segunda-feira. Então acho que tá. Mas o Brasil tem chance. Bastante chance. O Guga é imprevisível, né? O Guga na quadra de saibro hoje, ele é o melhor do mundo. Então isso depende muito dele, lógico, da equipe. O Meligeni é um jogador forte. Tem um retrospecto muito bom com o Rafter, que é um jogador forte em quadra rápida. O Meligeni jogou 2 vezes com o Rafter, ganhou as 2 em quadra de saibro. Então vamos trabalhar em cima disso e torcer. E hoje o trabalho da Federação Catarinense de Tênis, ela também abrange o estado todo, né? Sim, então, como é que está sendo essa para fazer essa difusão do tênis em termos estadual, quer dizer, vocês estão contando com as escolas, vocês estão fazendo trabalho nós estamos trabalhando tênis comunitário, hoje nós já... Que o Guga ajuda, a figura do Guga ajuda. Sim, a figura do Guga foi o que mas deu não é a única coisa, quer dizer, tem que botar escolinha, tem que trabalhar, a verdade é assim. Então nós estamos aqui com uma escolinha já com 270 crianças aqui em Florianópolis, na Universidade Federal. Nós temos um acordo... De graça, é isso? De graça. A criança, nós buscamos na escola, levamos até as quadras da universidade, eles jogam, recebe material, né, tanto raquete, bola, roupa, uniforme, todo uniforme, recebe um lanche e nós entregamos depois, nós devolvemos a pessoa, ele é na própria escola. Né? E nós estamos aí trabalhando para fazer o mesmo que está sendo feito aqui em Blumenau, em Joinville, estamos tentando, e no oeste do estado. Conseguimos agora criar o ano passado um torneio com patrocínio da Unimed, que é o primeiro circuito brasileiro que é feito apenas em um estado. Então hoje nós temos um circuito brasileiro de tênis infantil juvenil em Santa Catarina. Então o nosso tenista não precisa sair do estado para ir jogar, para conseguir pontos no ranking. Ele pode jogar em Santa Catarina. Então é isso que a gente está tentando fazer aí. E as quadras públicas, que eu acho que está sendo um exemplo muito bom e que vai provavelmente ser seguido pelos outros estados, até por uma exigência da equipe.
Agora tem que ter um cuidado ali, nesse local onde está sendo realizado agora a Copa Davis, tem um cuidado da associação de moradores ali da região. Nós temos todo o apoio da Associação dos Moradores, Mas né? tem que cuidar dessas quadras, né? Isso, essa manutenção nós estamos fazendo na universidade e vamos fazer ali também, né? Toda a manutenção de quadra, a associação está apoiando muito, porque não é fácil você chegar numa associação e explicar para a população, olha, nós vamos botar uma quadra de tênis em cima do seu campo de futebol, principalmente isso no Brasil. Então, eles absorveram muito bem, estão nos apoiando de todas as formas, senão não sairia o evento. E os cambistas, como é que vocês vão segurar os cambistas um dia? Olha, eu vou ser bem honesto, quem for comprar de cambista tem que tomar cuidado. Primeiro que vai comprar muito caro. O bom é que não comprasse, né? Mas eu vou ficar fora do evento. A gente tem que prestar atenção, um evento desse nunca vai... Uma arena de 300 mil lugares não existe, né? Então, sempre vai ter alguém de fora. A tendência, o que? Próximo evento, se for aqui, é aumentar para 15, 20 mil. Agora, tem que tomar cuidado, porque se comprar, ele pode estar comprando um ingresso falso. Se esse ingresso for falso, ele não vai entrar. Porque a CBT tem toda uma parte de segurança. Mas ali. qual é a diferenciação do ingresso falso? Primeiro que ele é feito com papel moeda, ele tem toda essa, como se fosse usado em dinheiro, assim, uma gráfica muito especializada. Fora isso, tem 4, 5 marcas da CBT que eles não repassaram para nós, que tem como na hora, ficou na dúvida, na pegada, ficou na dúvida, ele consegue identificar. E deve-se denunciar para alguém, né, comunicar alguém que está vendendo? Olha, seria interessante. A Polícia Federal e a Militar e a Civil eles estão trabalhando nessa observação, se vai aparecer realmente esses ingressos, vão aparecer, porque já tem ingresso sendo vendido no centro da cidade a 500, 600 reais, um ingresso de 75 em Florianópolis. Em Florianópolis. Então isso é perigoso. Isso aí não aumenta essas quadrilhas, né? É lamentável que isso aproveita esse momento. É lamentável que isso ocorra e é lamentável que as pessoas continuem comprando os cambistas. Porque a pessoa, na verdade, quer assistir, né? A pessoa quer assistir também, a gente vê esse lado. Claro. E o importante, aumentar não dá mais o estádio. Nós conseguimos agora, nós vamos botar 2 telões no dia do evento no mercado público. Vamos botar no mercado público. Então a pessoa vai estar assistindo ao vivo ali, né, o que está ocorrendo lá na beira-mar. E foi uma forma de tentar aí compensar de alguma forma, e muitas pessoas que mesmo tendo ingresso não teriam dinheiro para comprar. Então o mercado público ali, por ser considerado hoje, eu acho que o lugar mais democrático aí de Florianópolis, nós vamos ter 2 telões. E a federação tem alguma participação na renda? Como é que é essa distribuição? Toda a parte de bilheteria exclusivamente da CBT. Da CBT, quer dizer, o CBT organiza... Porque esse evento é um evento da Federação Internacional de Tênis. Tá? E quem é filiado à Federação Internacional de Tênis é a Confederação Brasileira de Tênis, que nós somos confederados. Então esse evento é da ITF, repassado para a Confederação Brasileira. Mas eu acho que quem ganha a cidade, quem ganha o estado... Eu acho que vale o movimento, as quadras públicas permanecerão, os projetos que vêm depois. Aí, as reservas. Nós recebemos até aí um comunicado do sindicato que 85% dos hotéis, 85% da lotação nos hotéis, então acho que isso é importante para a cidade. É uma taxa de ocupação que eu acho que no verão não chega a esse patamar. Então acho importante, são 4 dias, né, de ocupação. A venda dos ingressos fora do estado ajudou no turismo? Como é que tu vê essa participação? Olha, eu acredito que é uma ajuda, porque hoje nós estamos recebendo aí grupos do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Eu recebi hoje ligação ainda de Manaus. Né? Cobrando ingresso. Querendo ingresso ainda, há 5, 6 dias do evento. Então, a expectativa é grande. A expectativa é aumentar, então, para o ano que vem? Olha, se o Brasil vencendo a Austrália, o próximo evento é no Brasil, né? O próximo confronto, que seria semifinais. Tem que fazer no Maracanã. Maracanã, mas tem que ser uma estrutura maior. Principalmente se for em Florianópolis, né? Nós já estamos demonstrando sempre quando é feito aqui é lotado. França estava lotado, 9 mil, agora 11.500. E sempre crescendo. Isso é importante, eu acho. Bom, Jorge, a gente vai terminando o nosso checkmate. Te agradeço e lembre-se, sábado que vem aqui na TV BV ao meio-dia. E dê um checkmate na tristeza, tá ok? Um abraço.